O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. E então Jesus lhes perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperássemos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. E então voltaram dizendo que tinham visto anjos. Alguns dos nossos foram ao túmulo e elas também afirmaram que Jesus estava vivo e encontraram as coisas como as mulheres tinham falado. A ele, porém, ninguém viu. E então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falam. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhes e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu na frente deles. E então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos adentrando, o 3º já domingo da Páscoa, lendo sempre Atos dos Apóstolos. Na 8ª a gente leu, eu lembro que eu acho que eu li na catedral este Evangelho do caminho, de Emaús. E é bonito, porque aqui tem várias coisas que a gente pode tirar do simbólico para a vida. Cristo, que de fato encanta com as palavras e faz arder o coração. Ou seja, a fé em Cristo tem que nos estimular aqui, na esperança, na alegria, ser bom, viver a misericórdia na intensidade. Somos eucarísticos. Vivemos um período em que estamos nos esvaziando dessas coisas, e é uma coisa que me chama muita atenção. Fiquei muitos anos sem ser pároco, e agora estou me assustando com tantas coisas
que a fé se encheu menos de Jesus. É sacramentais para lá de Nossa Senhora, é sacramentais para lá do batismo, sacramentais, qualquer coisa que o padre fale, eu digo, não sei se nós perdemos a eloquência, ou a firmeza, ou a profundidade da pregação e do testemunho. Impressionante como as comunidades são rançosas. Não o povo, às vezes as lideranças pastorais, que tudo deveria se converger para Cristo, não, se converge para mim. E aqui Jesus vai dizer uma coisa fundamental para o discipulado, para o seguimento e aí para todos nós batizados. Se a gente não abrir inteligência, se a gente for lento de coração, a fé vai voltar a fazer o que fez no passado: perseguir, matar, dividir, caluniar, mentir. E vamos viver mais pelas coisas pagãs do que pelas coisas do Filho de Deus, Jesus Cristo. Talvez nós padres tenhamos culpa, o mundo, a vida, nós. Não é à toa que eu nunca vi tanto padre se suicidando, adoecendo, se deprimindo, como tantos e tantos cristãos e cristãs. Porque a gente perde um pouco estas características do caminho. Vejam que bonito o caminho. Cristo se apresenta no caminho. Pensemos, o que é a Eucaristia? Para mim falar mal, caluniar, mentir, continuar na mesmice da vida, do pecado e não tomar uma tenência, se disciplinar, fazer com que essa palavra viva me transforme, ajude. Então vejam quantas coisas Jesus vai dizendo ao discipulado, que também serve para nós hoje, é muito atual para mim como padre, cada um de vocês como batizados, coordenadores de comunidade, ou de pastoral numa comunidade. A comunidade deveria ser uma expressão feliz da fé, da comunhão. Não, às vezes é das divisões, dos gostos e egos pessoais, às vezes do padre, das pessoas, e assim nós vamos falando ao povo. E é por isso que talvez, aí nós como comunidade, vamos nos esvaziando. E vocês sabem que nós vivemos também um caminho, embora muitos momentos de fé, mas são áridos, porque não passa de ser da boca para fora. O coração não arde, olha os discípulos. Jesus faz um sinal e essa é a nossa marca de cristãos. E vejam as primeiras comunidades, que interessante. Elas começavam a se organizar no bem, nas questões econômicas, sociais, políticas. A igreja não tem que ter padre político, e político para lá e para cá, nem social, nem mas pode iluminar. Talvez isso a gente também esqueceu. Muitos de nós padres, bispos, se tornamos de direita, de esquerda, de teologia da libertação, de teologia não sei das quantas, e haja confusão na cabeça da gente. Então, Cristo vem hoje neste terceiro domingo nos dizer uma coisa interessante: mãos à obra, nos pôr a caminho, sejamos homens e mulheres eucarísticos, ou seja, da ressurreição. A celebração do Sábado Santo, ela tem uma beleza extraordinária, porque quando acendemos o círio, veneramos o quê? E dizemos o quê? Cristo, luz do mundo. E ele nos diz: sejamos luz e sejamos sal. Cristão é aquele que ilumina, é aquele que dá sabor à vida. Que bom quando a gente vê alguém com um crucifixo, este é cristão. Mas hoje é perigoso, às vezes com um crucifixo é maldoso, é ruim. Eu lembro que uma vez os negócios, lembro do meu pai, quando fazia negócios, às vezes o pai não pedia nem uma promissória. Por quê, pai? Ele é cursilista. Opa, a fé era sinal de respeito, de verdade, de compromisso, Hoje não, nem nós padres às vezes. Então isso que falamos e ouvimos e lemos, nesse terceiro domingo, neste caminho que Jesus se apresenta, e apresenta-se nesta manhã como caminho para nós,
Ao repartir o pão e ao repartir a Eucaristia, ao comungar deste pão ou da palavra, se não podemos ir à Eucaristia, que a fé seja para nós alento, conversão e santidade. Busquemos com intensidade, com fervor e com alegria, não como peso, não como obrigação, senão a fé é mais um ato que a gente vem à missa, porque tinha que vir, a catequese, alguma coisa, vamos embora, tá bom. Não, que ela mude a consciência do marido, da esposa, dos filhos, dos irmãos e desta comunidade de fé. Que aqui possam acontecer muitos e muitos milagres, muitas e muitas graças, que eu como padre possa ser para vocês a luz e a extensão deste Cristo Jesus. E é por isso que nós vivemos em comunidade, sempre uns ajudando os outros a se iluminar neste Cristo que, quando fala para nós, arde o nosso coração. E que possamos, como os discípulos, dizer: Cristo vive, Cristo está ressuscitado, Cristo é luz, e nesta luz eu também estou inserido. Sejamos luz e sal da terra. Amém?